Olá! Hoje daremos continuidade à segunda parte do vídeo sobre sonhos. Muito bem, o sonho tem sempre um conteúdo latente, na profundidade do enredo, e um conteúdo manifesto, que é o enredo ou a dramaticidade que se apresenta. Os sonhos também têm três mecanismos que nós vamos destacar aqui. Um mecanismo de deslocamento, um mecanismo de condensação e a dramaticidade em si mesma ou figurabilidade. Ele tem a ver com a intensidade com que as emoções se manifestam durante o dia e como isso pode passar por um processo seletivo de diminuição da intensidade ou ampliação dessa intensidade sobre a condensação. Eu posso ter uma única imagem e ela condensar várias imagens sobrepostas, uma na frente da outra, ou todas elas reunidas numa única imagem. Eu posso sonhar com a imagem do meu chefe, a figura dele, mas num procedimento ou num movimento que é bem próprio da minha irmã e num ambiente que tem a ver com o interior da onde eu fui criada, na casa dos meus avós ou dos meus pais de infância. Então condensa-se ali vários elementos que são, digamos assim, imagens uma sobre a outra, para que haja uma compreensão, uma síntese o mais efetiva ou o mais condensada possível. Então condensação, intensidade e figurabilidade compõem os sonhos. O conteúdo latente e o conteúdo manifesto, eles podem se apresentar de forma, digamos assim, tanto de sonhos corriqueiros, sonhos vulgares do dia a dia. Eu posso inclusive sonhar que eu estou exatamente como eu faço no trabalho. Digamos que eu esteja num arquivo trabalhando com várias fichas e eu sonho à noite que eu estou exatamente continuando o trabalho. Eu estou mexendo em fichas. O sonho está tentando nos dizer que eu estou trabalhando demais, a um ponto que eu não descanso. Mesmo à noite, quando eu estou dormindo, eu continuo em sonho a fazer o ato mecânico de pegar as fichas, anotar da forma com que eu faço durante o dia. Então é um alerta para dizer que essa mente está sobrecarregada de um trabalho operacional constante. Eu posso também ter sonhos que vêm da parte mais profunda, mais arcaica da minha psique, trazendo, digamos assim, uma experiência onírica de uma imagem escatológica, daquelas que podem ter a sensação de uma imagem bizarra, tipo bíblica ou de tempo, né, finais dos tempos. Então essas imagens nos assustam muito, porque elas normalmente vêm do mais profundo da psique. Elas trazem, são imagens arquetípicas muitas vezes, ou arcaicas da própria psique. E essas imagens são vividas numa intensidade que eu posso passar o dia seguinte como que ressaqueado por esse sonho. É um sonho que me deixa num estado emocional de grande transformação no meu mundo psíquico. O que eu observo muitas vezes nesses sonhos desse fundo emocional, como ou imagens arquetípicas, ou imagens dos próprios contos, das fábulas, como o espelho da Branca de Neve, ou o caçador, a floresta, a árvore, lugares das sombras e lugares arquetípicos. Eu percebo que muitas vezes esses sonhos contêm uma figurabilidade em que é estrutural. No próprio sonho, eu posso encontrar para os meus pacientes elementos de grande expansão mental a partir daquele sonho. Então, o sonho temos não só aquele terapeuta interno que nos ajuda a decodificar a quantas andas o nosso aparelho mental, bem como você tem ali também situações inaugurais ou estruturais de elementos que a psique precisa desenvolver. Eu me lembro, por exemplo, de uma mãezinha que estava para ter o bebê e ela tinha muito medo
da questão da maternidade, porque ela não se via como uma pessoa cuidadora e ela tinha sérias dúvidas se ela iria conseguir ser uma mãe tão efetiva com esse seu bebezinho. Isso era uma angústia permanente dela. Ela não tinha tido também uma mãe que fosse essa mãe dona de casa, voltada para os filhos, para o bebê. Então, como ela não havia tido e como ela também não se via nesse papel, ela achava que ela era um pouco obtusa, teria muita dificuldade de fazer esse movimento da maternidade. Quando, às vésperas dela ter bebê, ela sonha com a mãe de 3 amiguinhas da infância, que era o protótipo da boa mãe. Aquela mãe que cuida das crianças, que está sempre com o avental sujo de ovo porque está fazendo um bolo, e prepara sanduíche para as crianças todas, faz questão que a casa saia fora de ordem para que as crianças possam viver e curtir a infância, aquela mãezona. E aí ela sonha com essa mãe e eu penso comigo, né, puxa vida, creio que possa ter se estruturado isso que ela teme tanto de não conseguir o instinto materno estar, digamos assim, reprimido ou sem desenvolvimento. E, de fato, assim que nasce o bebê, ela se torna uma mãe bastante dedicada. Então, os sonhos têm essa propriedade de através da figurabilidade, através da dramaticidade, ela condensar ou ele deslocar uma intensidade de energia psíquica que estrutura elementos novos dentro do desenvolvimento da personalidade. As pessoas me perguntam se existem sonhos premonitórios. Essas palavras são palavras que ficaram muito batidas e estão bastante desgastadas e podem confundir em atitudes perante os sonhos místicos ou atitudes, digamos assim, que levam as pessoas a fantasiar outra área que não seja da psicologia. Eu prefiro dizer que o inconsciente, ele é atemporal, ele não tem esse tempo do mundo real daqui fora. E de uma forma geral, os sonhos nessa atemporalidade, ele está mais ou menos em torno de 6 a 1 ano antes das questões que eu estarei vivendo e 1 ano e meio a 6 meses depois. Então, por exemplo, naquele ano das Torres Gêmeas, alguns pacientes meus sonhavam, e eu agrupei esses sonhos na seleção que eu fiz na ocasião. Eram sonhos que diziam de 2 árvores, que havia um avião e penetrava numa das árvores, de estar dentro de um avião e jogar esse avião para algum estabelecimento num ato terrorista americano. Enfim, eu tive vários sonhos que mostravam esse episódio que aconteceria em torno de 6 meses antes. São sonhos premonitórios? Não, são sonhos que estão em contato com o inconsciente pessoal daquela pessoa, porque sempre tem na profundidade alguma coisa trazendo, que é do sonhador, e também numa horizontalidade, ele está dizendo de algum episódio, de alguma circunstância que tem a ver com o inconsciente coletivo. Então ele pode fazer para mais ou para menos daquele momento de realidade, e nem por isso nós vamos classificá-lo como premonitório. Vamos classificá-lo como sonhos de uma camada psíquica que não existe esse tempo de agora, que é atemporal. Gostaria também de salientar a questão da análise com a interpretação dos sonhos. Eu prefiro usar o termo análise do que interpretação. Por quê? Porque interpretação passa pela racionalidade e alguns sonhos nós só vamos alcançá-los em médio ou longo prazo. Se você tiver o hábito, que é um bom hábito, de anotar os seus sonhos, você verá que alguns sonhos ficarão em stand-by sem você decodificá-lo e levará algum tempo para você um dia poder assimilar e entendê-lo. Então, como a postura de alguém frente a fenômenos naturais, eu os convido todos a analisar os seus sonhos, ou seja, separar em partes, agrupá-los em grupos de sonhos que eu posso estar sonhando,
de um navio que retorna, um porto que o navio aparece ao longe e que vai vagarosamente mostrando alguma coisa que se move na direção contrária ou na direção de retorno ou de volta. Esses sonhos, depois que o ocorrido acontece aqui no mundo externo, na realidade, me faz poder olhar, analisar aquela série de sonhos que tentava me mostrar isso, ou me preparar para esse retorno a alguma coisa ou a alguém que retorna. Então, análise diferente de interpretação. Eu acho que é interessante nós termos uma postura mais de análise do que de interpretação dos sonhos. Muitas vezes também nós temos um fenômeno que no mundo aqui externo, competitivo e da loucura do dia a dia, nos aborrece muito, que é o fato das insônias. E as insônias, muitas vezes, elas acontecem porque elas devem acontecer. Porque é como se ela funcionasse num mecanismo de defesa da psique, em áreas de travessia do psiquismo tão profundas ou tão caóticas internamente, que de fato nós não deveremos dormir. Então a consciência acorda, faz com que nós voltemos aqui para fora, e por mais que você queira conciliar o sono, está vedado, não dormirá. E eu sei que é muito desagradável passarmos uma noite em claro, dormirmos mal, porque no outro dia pagamos alto, né, o preço disso, que é o cansaço, porque a vida continua. Porém, é saudável que fiquemos acordados e que não vamos em determinadas áreas psíquicas, porque elas podem ser áreas, digamos assim, mais desestruturantes da saúde mental, áreas muitas vezes psicóticas, e que é difícil convencermos nossos pacientes que ele não dormiu como uma defesa de saúde, porque de uma forma geral, quando se vai ao médico, o médico dá a solução para todas as angústias, uma medicação daqui, outra que faz dormir ali, e não. Existem alguns momentos que a natureza, por exemplo, se você estiver numa fase de criatividade, se você estiver fazendo um livro ou criando, dificilmente você vai dormir, porque você está com toda a energia voltada para aquele ato da criatividade. A mesma coisa em relação a alguns elementos de expansão da mente. Muitas vezes nós passamos por áreas tão caóticas que não deveremos conciliar o sono e não poderemos ali relaxar e ter aquele sono reparador. É uma fase, ela é rápida, de uma forma geral, e impedi-la é ir contra a natureza, que é sábia e que é rica de saúde, naturalmente, para todos nós. Então, que é bastante importante, são os sonhos recorrentes, são os sonhos sobre saúde, sobre o seu estado de saúde, e também são os sonhos compensatórios. Por exemplo, eu posso estar bastante deprimida, sonhar que eu estou em festa, que eu estou o tempo todo em situações de festejos, de alegria. Esse é um sonho de compensação, que durante o dia eu estou muito triste, deprimida, e à noite eu sonho então que eu vou para um lugar para equilibrar o meu sistema mental. Outro sonho são sonhos em que a dramaticidade me avisa que tem algo errado no meu organismo. Eu me lembro de um paciente que sonhava sempre com explosões, com bombas. Nós imaginávamos que poderia ser algum ataque a ele ou à família dele. E não, estava se desenvolvendo um ataque no cérebro dele através de um tumor. Algo vinha para atacá-lo. Outros sonhos que nós temos também é sonhos recorrentes. Nos mostra algo que se repete e se repete. E a partir do momento que nós nos debruçamos sobre eles e analisamos, esses sonhos tendem a não mais se repetirem. Espero ter podido trazer para vocês, enriquecer para vocês a importância que esse fenômeno psíquico toda noite nós temos, a importância que tem isso no nosso aparelho mental. Se você tem algum sonho que você gostaria de comentar, por favor, deixa aí abaixo. Se você gostou do vídeo, clica pra gente, dá um ok
e coloque o seu comentário. Vamos ver se a gente pode ampliar um pouco o horizonte daquilo que você sonhou, ok? Até o próximo vídeo. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar um limite improvável. Tocar o inacessível chão.